Começa agora, Metrópole Serviço, prestação de contas com a sociedade, utilidade pública e cidadania. A Rádio Metrópole, a seu inteiro dispor. 3h08. Sim, sou eu, estou aqui de volta com vocês. Tava com muita saudade, viu? Eu tava com saudade até de Zé Silva, que não tá aqui, tá Caio Radley, que eu também tava com saudade. Que bom que você tá aí comigo, viu? Seguiremos juntos aqui até as 4h da tarde com o Metrópole Serviço. Liguem pra cá, principalmente que eu tava com muita saudade. Falem, oi, tudo bom? Como vai? Tá bom pra mim já. Se tiver uma pergunta, vou ficar ainda mais feliz, viu? O telefone daqui é 3505-5000. 3505-5000. Também pode mandar mensagem aqui pelo WhatsApp da Rádio Metrópole, 98155-3258, 98155-3258. Também estamos ao vivo aqui no YouTube, youtube.com/portal Metro1. E também você pode mandar mensagem para o metro1.com.br. Lá todas as notícias, informações, tem... Vou até ver a capa aqui do Metro 1 para vocês. CESAB instaura sindicância para apurar suposto abuso sexual de médico. Olha, tá lá. Tem também, para evitar disseminação de Covid, a Orla do Rio Vermelho será isolada no dia de Iemanjá, dia 2. Leiloado pelo governo da Bahia, Palácio dos Esportes terá lance mínimo de 9 milhões de reais. Muito bem. Tudo lá, viu? No metro1.com.br, se você quiser. Também pode mandar mensagem pra gente entrando no site Metro 1, viu? Hoje a gente vai conversar sobre finanças. Uma sexta-feira para você, final de mês, que hoje é dia 28 de janeiro de 2022. Pensar bem como é que foi janeiro, já calcular como será fevereiro. Dizem que janeiro esse ano foi muito longo, essa sensação. Hoje, número 29º, 31º, 32º dia de janeiro, esse mês mais esticado. Fevereiro é curto, então vamos saber lidar com o dinheiro em todos os meses. Já tem aqui professor Eloy de matemática, dando boa tarde, que bom. Hoje é um excelente dia para você mandar suas dúvidas, viu? Deixa eu ver se já está tudo certo para a gente chamar aqui meu convidado hoje. Tudo ok, Jefferson? Espero que sim. Jefferson Hora, que está aqui com a gente também, lá no comando. Infelizmente não vejo, mas ele disse que está ok, porque Caio Radley está aqui fazendo sinal. Gosto dessa parceria, viu? Vocês não estão vendo nada e eu estou só vendo aqui as mãozinhas levantadas. O professor também está aqui com a gente, sempre ajuda para a gente discutir sobre essas questões. Tudo bom? Como vai? Boa tarde, Cristina. Boa tarde, senhores ouvintes do Metrópole Serviços. Prazer estar aqui. Alegria ter você de volta. Que bom. Né? Estamos que bom. com saudade de você, Cristina. Que coisa boa. Olha, eu quero começar com um assunto, Antônio. Olha, eu estava olhando e tentei entrar, inclusive, porque na terça-feira o Banco Central começou na segunda, se eu não me engano, com um aplicativo para a gente consultar informações que mostrariam lá que, poxa, temos um dinheiro que a gente não tinha ideia. O Banco Central calcula inclusive, que esse valor gira em torno de 8 milhões de reais no país todo, que são desde contas que foram esquecidas e alguém fez algum depósito. Existem casos, inclusive, na justiça, de colocar... Você já não olhava mais aquela conta, você recebeu um dinheiro que foi depositado nela, porque era o cadastro que existia, a pessoa não sabe porque não usava, ou porque ficou uma sobra de dinheiro pequeno, sobrou R$10, R$100, e aquilo foi se multiplicando ao longo dos anos e não fazia ideia. São dezenas de exemplos e que tem esse dinheiro lá. E que o Banco Central, e eu queria até saber, como economista, se isso é uma decisão, me parece muito sábia, para colocar esse dinheiro de novo para circular, principalmente para quem precisa. Infelizmente, foi tanta gente que procurou, tanta gente precisando de dinheiro, que esse serviço na página do Banco Central
está suspensa. E suspensa até o dia 14 de fevereiro. Eu tentei consultar o meu, não consegui, mas ele vai voltar, porque foi tanta gente que procurou que eles não deram conta. Mas quero primeiro saber se realmente a minha sensação de que isso é muito bem-vindo nesse momento, foi muito acertado. É isso mesmo? Super acertado, Cristina. Acho que no momento, dinheiro é sempre bem-vindo, e no momento como esse, estamos todos num aperto terrível, passando por enormes dificuldades financeiras, a maioria dos brasileiros, lamentavelmente, né, por conta de toda essa crise aí instaurada e potencializada aí com a crise, né, provocada aí pela Covid, e agora os múltiplos surtos que estão acontecendo. Veja, um número anterior já apontava em torno de 5 milhões esquecidos em caderneta de poupança. Você acredita nisso? Imagina. De pessoas que constituíram uma caderneta de poupança, às vezes com pequenos valores, e esse valor ficou esquecido nos bancos. E como ele está associado a um CPF, ele pertence a alguém, o banco não pode movimentar, ninguém pode pegar nesse dinheiro, exceto o titular, exceto a pessoa que tem o direito legal de usufruto desse capital financeiro. E o Banco Central tomou essa medida, claro, que como não tem um público específico, ou seja, você podemos ter algum caso como esse, porque são inúmeras situações. Desde uma conta que foi aberta temporariamente para receber um pagamento e depois foi esquecida lá, conta que foi encerrada com um saldo positivo, que isso pode acontecer, dinheiro esquecido numa aplicação financeira que às vezes a pessoa faz temporariamente e de repente não se dá conta. Existe um caso que ainda não sabemos exatamente qual será o procedimento, Cristina, que são para as pessoas falecidas. De repente, pessoas que faleceram com uma conta bancária onde tinha lá um saldo em aplicação financeira ou em conta corrente, e aí certamente o Banco Central, as instituições financeiras, deverão informar como, por exemplo, os sucessores, né, os familiares em primeiro grau, poderão, de repente, acessar esse recurso. Mas são inúmeras situações. Um outro ponto também são grupos de consórcio que foram extintos, né, o consórcio terminou o grupo, e aquela pessoa ainda tinha um saldo residual lá para receber, que é comum, e não recebeu, e esse dinheiro acabou ficando parado lá na instituição financeira. E o Banco Central, sabiamente, sabe que dinheiro parado não movimenta a economia. E nós precisamos movimentar a economia e, principalmente, precisamos buscar todas as alternativas possíveis de socorrer o nosso sofrido povo brasileiro, que nesse momento pena aí com toda essa crise, Cristina. Olha, já anotei aqui, inclusive, essa questão dos herdeiros. Próximo especialista aqui em direito de família, sempre vem com essas questões. Como é possível fazer? Imagino eu que vai ter que ver se teve inventário, se não teve, se precisa entrar com uma ação. É bem lembrado, bem lembrado. São contas de pessoas que há muito tempo... Há quanto tempo será que esse dinheiro está aí parado? Eles imaginam de quando para cá? Difícil, não foi informado, né, a partir de qual momento isso vai ser apurado, mas na verdade assim, a informação mais geral nos remete a uma ideia de que a qualquer tempo, ou seja, em qualquer tempo que esse dinheiro ficou parado nas contas das instituições financeiras que operam no Brasil, esse dinheiro poderá ser acessado aí pelos seus titulares, né, pelos donos, né, de direito. Isso. Mandar um beijo aqui para Alessandro, tá dando boa tarde, Lígia Lopes também, boa tarde, que bom que vocês estão aqui com a gente, viu? Podem mandar pergunta. Que agora eu entro naquela questão, ok, 14 de fevereiro vão reabrir essa consulta, que o sistema já vai estar mais organizado, não se imaginava que tanta gente fosse procurar esse dinheiro imediatamente. Imagine, eu fui logo a primeira, não consegui. Mas, ok, o dinheiro apareceu, tá ali, eu vou receber. Era um dinheiro totalmente inesperado. O que eu faço com ele? Isso é importante. Claro, vai depender do valor, mas, né, vamos dizer que tá entre dinheiro esquecido, vamos dizer que tem R$1.000. Vamos fazer um número redondo para a gente trabalhar com ele.
Estava lá esquecido, encontrei no bolso agora, no bolso do Banco Central. Quer dizer, do Banco Central não, dos bancos. O Banco Central ele só faz essa... Até é importante dizer isso, ele só faz... ele só manda que o banco diga quanto ele tem, porque cada um vai ter o seu. Você tinha uma conta no Itaú, você tinha uma conta no Santander ou no Banco do Brasil. Ele, através do seu CPF, ele vai dizer, sim, achei aqui, tinha um dinheirinho no seu nome. E aí eu vou receber esse dinheiro. Vamos dizer que sejam R$1.000, fazer uma conta redonda. O que eu faço com ele para que eu não gaste imediatamente no dia seguinte? Se eu devo realmente primeiro pensar em pagar uma dívida e até quanto eu posso... Se eu tiver uma dívida de 10 mil e não de 1.000, se isso vale a pena. O que eu faço com esse dinheiro? Cristina, antes de responder a tua pergunta, eu queria chamar a atenção sobre um outro aspecto. Os bancos extintos, ou aqueles bancos que foram adquiridos. Por exemplo, você falou no Santander, ele foi o banco que adquiriu, né, um dos bancos brasileiros, o Banco Real. Né? Sim, então, é verdade, é verdade. O Banespa, o Baneb, como ficam os bancos extintos ou bancos que foram adquiridos ou incorporados a outras instituições financeiras. Mas respondendo a tua pergunta, Cristina, essa é uma pergunta difícil porque o que fazer com esse dinheiro, meus amigos, queridos ouvintes, Metrópole, é o que não falta, é o que não nos falta, né? Falta dinheiro para fazer frente, infelizmente, às nossas necessidades, né? Todo dinheiro que aparecer será muito bem-vindo. Lógico que qualquer dinheiro que chegue, você tem que sempre usar da melhor forma. Qual é a melhor forma, Antônio Carvalho? A melhor forma é aquela que vai te gerar, que vai reduzir reduzir a tua dívida, por exemplo, em caso de endividamento. Sim. Você usou um exemplo, Cristina, tem uma dívida de 10 mil, recebi 1.000. Vale a pena amortizar essa dívida? Vale a pena negociar. Isso é importante. Né? Eu trabalho para o Núcleo de Tratamento e Prevenção ao Superendividamento, né? Uma parceria aí da Baiana Business com o Tribunal de Justiça. E nós logramos êxito em algumas negociações em que o indivíduo que tinha uma dívida que originalmente era... Eu vou te dar um exemplo real. Uma pessoa que tinha uma dívida que originalmente era R$700. Tanto tempo se passou, tantos juros de mora acumulado ao longo de tanto tempo, que essa dívida estava em 7 mil. Nossa! Então, assim, se eu pegasse R$1.000 e fosse pagar, amortizar um pouquinho, eu ia pagar 1.000, ficaria devendo 6 mil. Mas não foi isso que a pessoa fez. Com o apoio do núcleo, fez uma justa negociação com a instituição financeira, que reconheceu, na verdade, que seria dispensável aqueles juros acumulados, retirou os juros e essa pessoa pagou a dívida pelo seu valor original de R$700 em 2 prestações de 350. Então, isso é possível. Vai acontecer sempre, Antônio? Não, não vai acontecer sempre. Isso depende muito das características da dívida, isso depende muito da instituição credora, isso depende muito da forma que essa negociação é encaminhada. Preferencialmente que ela se dê no âmbito do judiciário, de algum organismo, né, de proteção ou defesa do consumidor. Né? Mas isso é possível. Então, se você tiver aquela dívida de 10 mil que a Cristina colocou como exemplo para nós aqui, mas desses 10 mil aí, 8 mil são juros. E você consegue negociar para pagar R$2.000, você já pode usar 1.000 para negociar essa dívida, estancar essa sangria desatada, usando um termo bem popular nosso aqui, de acumulação de juros e passar a ter um endividamento um pouco mais confortável, mais controlado, digamos assim. Então, é um usufruto bacana. Se não tem dívida, cuidado para não gastar com desnecessário. Então, assim, como eu disse, o que não nos falta são opções, né, ou necessidades. Por exemplo, quem tem filhos em idade escolar, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Tem os impostos aí, IPTU e IPVA, é melhor parcelar ou pagar à vista, vamos falar sobre isso daqui a pouco também. Então, assim, escolha e use racionalmente, com cuidado, como a gente costuma dizer aqui na Bahia, juízo. Eu sempre digo isso, juízo, por favor, um pouco de juízo, pelo menos. Mas não é fácil, né? Ok, aí eu não tenho uma dívida, olha que situação confortável. Eu sou uma pessoa mais equilibrada, não vou gastar. Eu quero pegar esses R$1.000 e fazer ele render, transformar
dá frutos. O que eu faço? Cristina, tem uma coisa que é muito importante ser dito, que assim, a maioria das pessoas se confundem com essa coisa do dinheiro render. Tá? Então, assim, dinheiro não rende do dia para a noite. Nós, especialistas em finanças, sempre fazemos uma relação seguinte. Gente, existe uma relação entre tempo e dinheiro. Por exemplo, as pessoas me perguntam, fazer uma aplicação de longo prazo é uma boa ideia, Antônio? Sempre é uma boa ideia. Mas você tem que fazer depósitos frequentes todo mês. Vou te dar um exemplo bem banal, assim. As pessoas costumam fazer caixa. Em alguns lugares as pessoas dão outro nome, aquela coisa que as pessoas se cotizam lá. No próximo bloco, a gente já com as conexões restabelecidas. Viu? Fique aí. No próximo bloco, ligue para cá, tá? Estamos de volta aqui com o Metrópole Serviço, hoje, dia 28 de janeiro, sexta-feira. Ligue para cá, viu? 3505-5000, o telefone. Também pode mandar mensagem pelo WhatsApp, 981553258. Também pelo metro1.com.br. E também estamos ao vivo no YouTube, youtube.com/portal Metro1. Você pode conversar com a gente pelo chat, com os outros ouvintes. O importante é você mandar sua mensagem aqui para a gente. Deixa eu chamar meu convidado aqui de volta, Antônio Carvalho, que é professor, educador financeiro, sabe tudo sobre economia. Ele disse que não, mentira, sabe sim. Que bom. Olha, deixa eu agradecer a Cremildes aqui, que mensagem linda, obrigada. Também estava sentindo falta demais de vocês, viu? E Simone tá aqui fazendo uma pergunta, direto para você, viu, Antônio? Ela pede para explicar o VGBL, se é um bom investimento e se é um tipo de aposentadoria, e já agradece. Simone, pela pergunta. Eu queria terminar de responder. Claro, essa termine. Só vou anotar para não esquecer. A pergunta que já emenda com a resposta aí, a Simone, a nossa querida ouvinte. Vamos lá. Então, eu falava sobre, você perguntou sobre o que fazer com esse dinheiro, se puder guardar. Sim. Simone, acho que a Simone está com dinheiro para fazer uma aplicação, com boa notícia, privilegiada nesse momento de crise, que bom. Vamos lá. Então, eu falava sobre o caixa, que você Sim, é verdade. vai lá, 10, 100 reais todo mês e no final de 10 meses você tem R$1.000. Se for em 12 meses, você teria 1.200. Se for em 100 meses, você vai ter R$10.000. Essa é a lógica da poupança. É a lógica de você guardar dinheiro de forma contínua, todo mês fazendo ali uma reservazinha e guardando esse dinheiro. Adicione a isso um rendimento. Tá? E aí que as pessoas às vezes se confundem, né? Os ouvintes às vezes se confundem com isso. Olha, eu boto um dinheiro, eu quero que ele renda. Não, o dinheiro não rende tanto. As aplicações financeiras, de maneira geral, elas rendem pouco, né? Hoje, com o avanço aí das taxas de juros, nós temos rendimento aí que as melhores aplicações financeiras no Brasil hoje vão render aí entre 7% e 8% ao ano. Tá? Então, significa que se você aplicar R$100, você vai ter 108 no final do ano. Mas o importante, na verdade, é esse processo cumulativo. Você botou 100 esse mês, mês que vem você põe mais 100. Então, significa que no mês de março você vai ter um rendimento dos 100 que já rendeu em fevereiro e de mais 100 que você depositou em março. E esse processo, né, que é o que categoriza o que nós chamamos de juros compostos, que é juros sobre juros. Rende um pouquinho esse mês, junta mais um pouquinho mês que vem, mais um pouquinho mês que vem. Então, ao final de um ano, na verdade, você vai ter um rendimento baseado aí no rendimento anual, que é bem bacana. A Simone perguntou sobre o VGBL. VGBL, Simone, é uma das duas categorias da chamada previdência privada, que é um modelo de aplicação financeira de longo prazo que as instituições financeiras oferecem e que deve ter essa característica que eu acabei de descrever, de você fazer aplicações frequentes. Tá? Ela pode ser mensal ou periódica, de acordo com a tua necessidade. A diferença é que existe o PGBL, que é o Plano Gerador de Valor, e o VGBL, as duas. O que é que muda? Né? Qual é a diferença de uma para a outra, Simone? No PGBL, você pode descontar até 12%, se não me engano, do valor que você
aplicar durante o ano do imposto de renda, 6%. Então, se você aplicar, por exemplo, 100 mil ao longo do ano, você pode descontar 6 mil, né? Pegar 6 mil, de 6 mil você descontar do imposto de renda. Então, você paga menos imposto de renda ao longo do ano. O problema desse modelo é que, no final, quando você for resgatar a tua aplicação daqui a 10, 15, 20, 30 anos, você vai pagar imposto de renda sobre todo o dinheiro, sobre o valor aplicado e sobre o rendimento. E o VGBL, que foi o que você perguntou, ele não permite que você deduza do imposto de renda ano a ano. Você não deduz, você vai fazendo as aplicações independente do valor, mas em compensação, lá no final, quando você vai resgatar, você só paga imposto de renda sobre o rendimento, o ganho de capital efetivamente, e não sobre o que você aplicou. Eu particularmente gosto mais do VGBL, mas existe um ponto ótimo, dependendo do valor aplicado, da renda da pessoa, que precisa ser analisado caso a caso. Mas o VGBL, de maneira geral, na minha humilde opinião, considero um pouco mais vantajoso. Perfeito. Espero ter respondido. Muito bem, anotei tudo. Já vou ver isso e qual é o ponto ideal também, viu? Seja abaixo de quanto, até quanto. Vou procurar Quem tem saber. renda muito alta, como Sim. a Cristina Miranda, igualmente, pode ser que o PGBL seja vantajoso. Adorei. Que traga isso para mim. Acho importante, viu? Olha, tem Luísa que está na linha. Luiz, tudo bom? Como vai? Alô, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Cristina, e com você? Melhor agora, ouvindo vocês. Graças Sinceramente, de Obrigado. verdade. Boa tarde, professor Antônio. Boa tarde, Luiz. Obrigado por estar conosco. Professor, eu gostaria de fazer duas perguntas. Eu sou aposentado do Estado, funcionário público aposentado desde 96, o ano de 1996. Todo concursado tem direito à antiga Unidade Referencial de Valores, o ARV. Governador nenhum não nos pagou até hoje, um empurrando com a barriga para o outro. Acontece que herda o bônus, erra o ônus, não é isso? Eu gostaria de saber o seguinte, eu devo ter mais de 200 mil na mão do governo. Se eu quiser negociar esse valor, mesmo sem ter certeza de receber ou não, com alguma instituição privada, se eu tenho condições. Agora, a segunda pergunta é a seguinte, quem tem 80 mil reais em mãos, qual é a melhor aplicação do momento? Muito obrigado e boa tarde. Obrigado, Luiz, pela tua pergunta. Eu era servidor público em 1994, né? Sou militar da reserva da aeronáutica, né? Da Força Aérea Brasileira. E a minha turma, as turmas anteriores a 94, teoricamente também tem esse direito, viu, Luiz? E espero que nós um dia possamos recuperar essa diferença salarial, essa isonomia salarial que nós tivemos, tanto os federais quanto os estaduais. Só que a questão é o seguinte, como você bem já destacou, esse dinheiro está na mão dos governos e não das instituições financeiras, como é o caso aí do dinheiro do Banco Central. Se você vai conseguir negociar isso com alguma instituição para ela te antecipar, por exemplo, dificilmente. Dificilmente. Por quê? Porque a instituição financeira, ela só negocia, por exemplo, ela faz antecipação de 13º salário, né? Porque ela sabe que é líquido e certo. Ela faz antecipação de recebível, né? Ela te empresta dinheiro consignado, na verdade, te antecipando o dinheiro, te cobrando juros, quando você é servidor público, aposentado ou pensionista, principalmente, com a garantia, porque ela sabe que você tem renda vitalícia. No caso de algo inseguro, que possivelmente a gente tem que recorrer, algumas pessoas da minha turma ou de turmas anteriores recorreram na justiça, e isso vem tramitando aí há quase 2 décadas, infelizmente não tivemos um desfecho, né, transitado e julgado até agora. Então, a menos que você tenha isso transitado e julgado, líquido e certo, dificilmente uma instituição financeira negociaria isso contigo. Mas se Deus nos abençoar e você seja abençoado, Luiz, e receber aí, sei lá, 80 mil, o que fazer com esse dinheiro? Logicamente que a gente tem que buscar aquilo que nos dê a melhor rentabilidade, que proteja o nosso dinheiro. E aí existem algumas opções que são opções bem tradicionais, por exemplo, desde a compra de um imóvel, dependendo do local que se mora, um imóvel seguro que possa ser alugado, que gera uma rentabilidade que é superior a qualquer aplicação financeira.
Se você mora no interior, de repente, comprar uma pequena propriedade, colocar ela para produzir, criar gado, ou plantar, de repente, ela te gera também uma rentabilidade que é superior a qualquer aplicação financeira. Se você vai para as instituições financeiras para fazer a aplicação, aí você tem desde as mais tradicionais, mais seguras para aquelas pessoas que não têm tanta instrução, que não têm tanto conhecimento do mercado financeiro, né, como as letras de crédito, né, que hoje se tornaram bastante popular, principalmente porque são isentas de imposto de renda, LCI e LCA, até os fundos de investimento, que são operações seguras, feitas aí também, principalmente hoje os fundos imobiliários estão bastante na moda, até mesmo operações na Bolsa de Valores. Só que essas duas últimas, elas requerem, na verdade, uma orientação, que você tenha uma consultoria financeira. É interessante você contratar, né, um especialista, né, um corretor, para te auxiliar, e esse serviço hoje eles ficaram muito baratos, diga-se de passagem, tá? Mas tem uma série de opções aí, desde as coisas tradicionais do nosso dia a dia, como comprar terra, comprar gado, comprar casa, até fazer aplicações mais sofisticadas, Luiz. Espero que eu tenha satisfeito aí a tua necessidade, né, a tua dúvida, e mais uma vez obrigado pela tua participação aqui conosco. Eu sigo anotando, porque não sou boba, já estou aprendendo mais um pouquinho. Hoje a gente está conversando aqui com o Antônio Carvalho, ele que é professor, consultor. A gente está entendendo esse mundo financeiro. Tem ouvinte aqui na linha que quer fazer pergunta. Dessa vez é Celeste. Tudo bom, Celeste? Como vai? Tudo bom, boa tarde. Boa tarde. Eu inicialmente não quero fazer uma pergunta, não. Eu quero reclamar da Embasa. Reclame. Aqui em Ilha de Maré. Sim. Poxa, a gente passa 3, 4 dias sem água, Botelho principalmente. Já tem 3 dias que não cai a gota de água. A Embasa precisa dar uma olhadinha para isso. Ilha de Maré, vou mandar para eles agora, até para ver se eles não mandam alguma coisa para saber o que está acontecendo. Agora eu posso fazer minha pergunta? Claro, sempre. Faça o seu. A gente que tem assim um valor mínimo para investir, por exemplo, R$1.000, R$1.500 mensais para investir, qual é o melhor investimento para a gente? Eu vou logo lhe fazer uma pergunta que antes dele responder, Celeste, você é atirada para negociar ou é bem conservadora? Conservadora. Pronto. Eu tenho medo de correr risco. Isso é importante para ele dar dica. Vamos lá, Antônio. Cristina tá craque nesse negócio de economia, agora ela já sabe tudo, gente. Tá anotando tudo, aula atrás de aula. Só preencher as lacunas. Obrigado, Cristina. Celeste, você já respondeu aí a pergunta da Cristina. Era uma pergunta, certamente, que eu te faria, que bom que a Cristina fez com você ainda no ar. Então, assim como eu falei para o Luiz há pouco, assim, você tem desde opções para pessoas mais conservadoras, mais avessas ao risco, como as letras de crédito, né? Uma aplicação segura, tem uma rentabilidade pequena, um pouco maior que a poupança, mas é segura e uma característica que todo mundo gosta, Celeste, é que é isenta de imposto de renda. O brasileiro não gosta muito de pagar imposto. As demais aplicações, todas elas já exigem um pouco mais de conhecimento e já envolvem uma dose de risco. Tá? Envolvem volatilidade. Se você tem aplicações, por exemplo, de fundos, depende muito da valorização do ativo que aquele fundo agrega. Vou te dar um exemplo, o fundo imobiliário. O fundo ele é feito, por exemplo, com um imóvel lá na cidade de São Paulo. Se esse imóvel ele valoriza, a tua aplicação valoriza. Se ele, por algum motivo, né, sofrer uma desvalorização, o teu fundo, né, a tua aplicação vai sofrer uma desvalorização. Isso vale também, né, para a Bolsa de Valores e para as outras aplicações de renda variável, como é o que como nós caracterizamos essas rendas que têm esse rendimento variável. As de renda fixa, basicamente, LCI e LCA hoje são as melhores opções. Se você tem tempo para fazer uma aplicação por mais tempo, e você falou de valor mínimo, Celeste, R$1.000, R$1.500 é uma aplicação excelente, ótima, de muito bom porte. Tá? Quando você falou de valores mínimos, eu achei que você ia falar de R$50, R$100. R$1.000, R$1.500, se você puder fazer uma aplicação mensal, nós falamos há pouco, respondendo aí a nossa ouvinte Simone, que esteve conosco agora há pouco, falando sobre o VGBL,
é uma opção excelente, né, de previdência privada, né, no longo prazo. Então, se você fizer essa aplicação aí mensal de R$ 1.000, R$ 1.500, você consegue juntar um bom dinheiro com uma boa rentabilidade, mesmo com as taxas não muito atrativas como nós temos hoje. Tá bom? É importante que ela procure o gerente do banco, que normalmente é o mais próximo nessa situação, mas já vá com um caderninho com algumas perguntas. Ela já sabe, por exemplo, que ela é conservadora. O que mais que ela precisa perguntar para que comporte nesse arsenal dela saber entender alguma coisa? Por exemplo, ela deve perguntar o tempo que essa aplicação leva, que é uma coisa importante, como você falou do VGBL, que você tem uma isenção, por um lado, né? Mas, em compensação, você não pode tirar logo. Você tem uma de longo prazo, uma de curto prazo. É um dinheiro que efetivamente você pode esquecer nos próximos 10 anos ou não. É a única garantia que eu tenho se acontecer alguma coisa comigo, um acidente, um problema de percurso, e eu preciso resgatar esse dinheiro sem grandes perdas. O que ela precisa apontar quando chegar lá no gerente para não ser atropelada muito pelas informações? Me perdoem os nossos ouvintes que sejam gerentes de banco, mas o gerente de banco ele também é um vendedor. Então, sim, por isso. Às vezes, e ele precisa ter muito cuidado, que o bom vendedor é que vende o produto ideal para o cliente, o que pensa no cliente. Ele beneficia a empresa quando ele agrada o cliente. Sim. Ele atrai, ele fideliza, ele faz com que esse cliente seja um multiplicador. Então, assim, esses aspectos, Cristina, que você definiu, primeiro, aplicações que incidem em imposto de renda, não é viável você fazer a aplicação por menos de 2 anos. Por quê? Porque nós temos a tabela regressiva do imposto de renda. Se você faz uma aplicação por 6 meses, você paga 22,5% de imposto de renda. Entre 6 meses e 1 ano, 20%. Entre 1 e 2 anos, 17,5%. A partir de 2 anos, 15%. Aí não cai mais, é o piso. Tá? Então, significa, usando aí o exemplo da Celeste, que se você vai fazer sua aplicação lá, Celeste, e for uma das aplicações que incide o imposto de renda, não deixe essa aplicação por menos de 2 anos. Se você retirar antes disso, aí você tem perda. Respondendo à pergunta da Cristina, eu vou deixar esse dinheiro por muito tempo. A minha pretensão era deixar ele por 15 anos. Mas com 5 anos de aplicação, eu tive uma intercorrência, um problema na família, tive uma necessidade e precisei resgatar esse dinheiro. Eu terei perda? Não. Você terá um rendimento menor do que teria se permanecesse aplicado por mais tempo, mas você vai usufruir do rendimento que você teve até aquela data. Tá? Então é importante saber isso, né? Aplicação tempo mínimo, 2 anos. Qual a melhor aplicação? Assim, faça como a minha colega Lucimara Alves, que me mandou ontem uma simulação de um financiamento que ela estava querendo fazer, e agora os amigos servem para isso, né? Os amigos sempre me mandam: Antônio, vou fazer uma aplicação, estou fazendo investimento aqui, manda aí, analisa aí para mim. Eu disse: tá bom, eu vejo isso mais tarde, e eu sempre respondo os amigos, graças a Deus, consigo uma brecha de tempo para analisar. E aí a gente sempre descobre que, às vezes, a taxa que está sendo anunciada não é exatamente a que está sendo cobrada, às vezes o rendimento que está sendo prometido, quando você vai ver a simulação, não é exatamente aquele que está sendo praticado. Eu trabalho também como perito administrador, como perito financeiro. Eu analiso muitos processos, né, de transações financeiras, e às vezes a gente se surpreende com a diferença absurda entre o que o banco está cobrando e aquilo que foi contratado. Tá? Diferenças enormes de taxa, diferença de valores que chegam a valores, dependendo do volume. Às vezes são clientes, pessoas jurídicas, que tomam empréstimos de alguns milhares de reais, e muitas vezes isso representa uma perda financeira muito grande, que não se sabe se é algo sistemático feito assim, ou se foi má fé. De qualquer forma, os advogados, nossos parceiros, cuidam da parte jurídica quando o praticado não corresponde ao contratado. Temos ouvinte na linha. Felipe está na linha 1. Tudo bom, Felipe? Como vai? Caiu, Felipe? Felipe. Tem José na linha 2. Tudo bom, José? Como vai? Tudo bom, Cristina. E você, tudo em paz?
Agora ótimo. Pronto. É só, não sei se ele vai poder tirar minha dúvida. Sim. A dúvida que eu tenho é referente a cartão, né? Cartão de crédito. Eles ficam oferecendo essa poupança para gente que tem cartão de crédito. Um exemplo. Ele estipula lá todo mês, vem na fatura R$50. E aí a gente paga o nosso consumo mais esses R$50. Segundo ele, uma poupança. Eu queria saber se esse tipo de Investimento. de auxílio deles é um auxílio realmente que é um negócio que amanhã depois o cara tem como retirar, ou é só mais uma balela, mais uma das coisas que a gente faça que não vale a pena? Como é que é o nome dele? José. José, isso é algo relativamente novo, surgiu aí há pouco tempo, né? A administradora de cartão de crédito que seja banco, ela tem a opção de fazer isso, né? Porque aquilo que a gente chama de financeira, gente, Cristina e nossos queridos ouvintes do Metrópole Serviço, aquilo que nós acostumamos a chamar basicamente de financeira é o que o Sistema Financeiro Nacional chama de instituição financeira não bancária, ou seja, ela não capta depósito, ela apenas te vende crédito, tá? Existem as administradoras que não são banco, mas desde 1992, com a segunda reforma do sistema bancário brasileiro, nós tivemos o advento dos bancos múltiplos, ou seja, é um banco só, e esse banco ele é banco de crédito, banco de investimento, você faz poupança, você faz aplicação, você faz financiamento de casa, de carro, você faz leasing, você faz uma série de coisas, tá? No entanto, eu particularmente não confio muito nesse tipo de operação, viu, seu José? Se o senhor tem dinheiro, se o senhor tem 50 para poupar, eu recomendo que o senhor faça isso diretamente no seu banco, escolha lá uma modalidade, dentre essas que nós já falamos aqui, existe umas que tem rendimento um pouco melhor, mais segura, do que simplesmente ficar pagando isso junto com a administradora de cartão de crédito, que em algum momento, se o senhor atrasar a fatura, isso para mim ainda não é claro como é que funciona. Se esse valor que o senhor paga mais, ele vai para uma conta de aplicação separada da operação de crédito, ou simplesmente se o senhor atrasar a sua fatura, esse dinheiro vai ser dilapidado lá. Não sei. Então, eu particularmente não recomendo. Eu não conhecia, é bem novo mesmo, nunca tinha ouvido falar. E ele tem que ficar preocupado também se está dando algum rendimento, né? Se não, R$50 vai saindo, e abaixo da poupança, por exemplo, para que ele está fazendo, né? É algo novo e, na minha humilde opinião, duvidoso. Pronto. Caio diz que temos ouvinte aqui na linha, Soares. Tudo bom? Como vai, querido? Tudo bom. Eu estava preocupado com a sua ausência. Tá Pensei vendo? que estava dodói. Eu digo... Já passou. Mas graças a Deus... Tá tudo tá ótimo. presente aí. Eu e todo mundo na mesma situação. Tá A preocupação não deixa de existir, né? Quando a pessoa que bom. deixa de se comunicar um dia, dois assim, já preocupa os ouvintes e vocês também se preocupam com os ouvintes quando deixam de ligar tempo assim, com essa pandemia que está aí. Não, é verdade. Tá todo mundo preocupado. Outro dia eu perguntei até por você, viu, Soares? Você levou uns 5 dias sem ligar para cá. Eu juro, eu perguntei, Zé, o que está acontecendo? O Soares não está ligando. Vamos ligar para ele de volta. Para não faltar, eu vou aproveitar o professor aí. Sim. E para que ele dê uma rápida explicação sobre ações. Por exemplo, a gente que está aqui do outro lado ouve muito falar sobre ações nominativas, ações preferenciais nominativas, ações ordinárias. Que significam essas ações preferenciais nominativas, ações ordinárias? Quais dessas ações as mais viáveis que pode ser disponibilizada para o investidor? E qual a função de ser nominativa, preferencial, ordinária? Qual a importância disso para quem vai investir em ações? Uma boa tarde e parabéns pelo convidado e pelo programa. Obrigada, Soares. Antônio agora vai ter que falar isso em 30 segundos. Deus ajude ele. Soares, primeiro, muito obrigado, né? Demais ouvir você aí. E assim, Soares trouxe aí um tema muito... aula de mercado de capitais, né? Gente. Né? Ações nominais, todas são nominais assim, ordinária ou preferencial. Ordinária, viu, gente? Não tem nada a ver com o ordinário do compadre Washington. Vem do termo ordinário em inglês, que é comum. É uma ação comum e uma ação preferencial.
O que diferencia uma da outra? As duas têm um rendimento basicamente igual, só que quem compra uma ação ordinária, ele é, digamos que, dono da empresa, digamos assim. Ele é um acionista tradicional que ele tem direito a voz e voto na Assembleia. Ou seja, ele participa das decisões da empresa, participa das assembleias anuais e ele tem direito a voz e voto. Quem compra a ação preferencial não tem direito a voz e voto, mas tem preferência no recebimento dos dividendos. Por exemplo, nós estamos agora, já quase entrando em fevereiro, mês de março estarão saindo aí o fechamento dos balanços das companhias de capital aberto. Digamos, vou usar um exemplo, Petrobras fechou o seu balanço lá e vai distribuir X reais de dividendos, né? Uma parte do lucro da empresa é distribuído na forma de dividendos para os seus acionistas. Quem primeiro recebe são os preferenciais. Os ordinários recebem um pouco depois. Mas esses são mais seguros. Qual é o perfil? Geralmente, o acionista ordinário é aquele mais conservador, que ele quer ser dono da empresa, ele quer ter uma participação na Assembleia. O preferencial, geralmente, é aquele que quer receber antes o seu dividendo, ou é aquele também que compra a ação hoje, vende amanhã, compra na alta, compra na baixa, vende na alta, é mais um negociador, é menos tradicional. É mais arrojado, mais agressivo, menos avesso a risco. Olha, infelizmente, nosso tempo está estouradíssimo. Não falamos de PVA e de IPTU. Estou chateada. Voltamos a semana que vem. Com certeza, não. Fora essa deixa que Soares deu aqui sobre o mercado financeiro, que tanta gente efetivamente quer entender. Está dando ali o primeiro passinho, como, por exemplo, Celeste que falou que é conservadora. Sim, tem outras pessoas que são mais arrojadas, outras menos, mas querem entender para dar o primeiro passo e começar a caminhar. É importante, viu? Acho que já temos uma pauta pronta aí, como se organizar, poupar, como aplicar esse dinheirinho um pouquinho, que não é tão pouquinho, viu, Celeste? Nossa, pouquinho nada, tá ótimo. Como é que elas funcionam? Já temos uma pauta aí. Voltamos na semana que vem. Muito bem, muito obrigada, viu, Antônio? Você vai voltar logo mesmo, viu? Na semana que vem, porque a semana que vem tá cheia, mas vai voltar logo, isso é certo. Faço questão. Muito obrigada, foi um prazer, como sempre. Esse bate-papo, esse aprendizado, anoto de verdade tudo. Eu sempre digo que eu vou mostrar, eu mostro mesmo, tá tudo anotado, de verdade. Porque é uma aula que a gente tem, uma aula que é para o nosso dia a dia de informação financeira, que é fundamental. Obrigada, viu? Foi um prazer. Eu que agradeço mais uma vez, né? Parabéns aí à Metrópole e a você, Cristina, pela condução excelente desse programa maravilhoso. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado. Estamos sempre à disposição e é um prazer sempre estar aqui contribuindo. A gente fala isso e é verdade. Está sempre à disposição, a gente explora mesmo. Ficaram perguntas aqui, viu, Antônio? Na próximo programa eu pego você. Um beijo, a gente vai ficar por aqui. Deixa eu dar um beijo também para Reis Rodrigues. Manda uma mensagem tão bonita aqui. Professor Eloy de Matemática, só vi agora qual foi a sua pergunta, mas não se preocupe. Guardada aqui para outro dia com o Antônio Carvalho, que a gente conversou.